Graça e paz, seja bem-vinda aqui, glória a Deus pela sua vida. E nesta manhã eu peço nessas primeiras horas do dia para que o Senhor, o nosso Pai, aquiete a minha e a sua alma. Eu não sei o que você está passando neste momento, eu não sei quais têm sido os seus desafios, mas eu sei que nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. Nós estamos entregando as primícias do nosso dia nesta manhã ao Deus do impossível. Então eu peço nesta manhã, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, para que o Senhor aquiete a nossa alma, aquiete o nosso coração, que tudo aquilo que estiver tirando a nossa paz no dia de hoje, que estiver inquietando o nosso coração, para que o Senhor, Pai, entre em providência. Nós nos lançamos agora, lançamos a nossa vida, lançamos todos os desafios desse dia, todas as decisões que nós precisamos tomar, nós lançamos agora, nessa manhã, nas primícias desse dia, aos pés da sua cruz. Jesus, nós sabemos que o Senhor nos amou tanto, o Senhor cuidou tanto de nós, o Senhor quis que nós tivéssemos uma nova oportunidade diante do nosso Pai, que derramou seu sangue lá na cruz por nós. Nos ajude nessa manhã. Eu sei que aqui tem mulheres, tem pessoas que precisam tomar decisões importantes, decisões que vão selar destinos, decisões que vão mexer com a estrutura não só da vida delas, mas da vida da família toda, decisões financeiras, decisões emocionais, decisões físicas, decisões também espiritual, porque nós sabemos que o mundo físico, ele comunica com o mundo espiritual. E nós queremos te apresentar, Paizinho amado, Paizinho querido, nesta manhã, nós queremos te apresentar todas as inquietações do nosso coração. Minha irmã, fale agora com o seu Pai. Pode ser que nessas primícias do dia seja o único momento que você se conecte verdadeiramente com Ele. Conta aí para Ele quais têm sido as suas inquietações, quais têm sido as suas preocupações. O que tem tirado você da presença de Deus? O que tem feito você desanimar, entristecer, perder as esperanças? Fale aí com seu Pai. Conta para Ele. Se comporte agora como aquela menina mimada, aquele menino mimado. Eu vou contar para o meu Pai. Conta aí para Ele do seu coração, às vezes endurecido, do seu coração às vezes resistente à palavra do Senhor. Conta para Ele do seu coração muitas vezes cheio de dúvidas. Conta para Ele também do seu coração que muitas vezes quis desistir. Pai, eu elevo a minha voz nesta manhã em favor da vida e dos clamores, dos pedidos de cada uma dessas minhas irmãs e dos meus irmãos que estão aqui presentes ou que depois vão ouvir em algum momento, no momento que o Senhor designar o devocional do dia de hoje. Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, eu não posso, eu sou limitada, eu sou falha, mas o Senhor pode. O Senhor que conhece os corações, o Senhor que nos conhece, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos formou, o Senhor nos colocou no ventre da nossa mãe, o Senhor colocou para nós um propósito, um destino.
E o Senhor é aquele que está conosco todos os dias. Eu te peço, sonda o coração das minhas irmãs, sonda o meu coração, nos ajude. Nos ajude a ter um coração que agrade a Ti. Tira de nós, Pai, esse coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração que é moldável, um coração que é ensinável, um coração que caminha diante dos Seus direcionamentos. Pai, nós precisamos de Ti e nós entregamos logo nas primeiras horas desse dia todas as nossas decisões, todos os nossos caminhos, e nós Te pedimos, nos conduza, nos abençoa, nos direcione e nos oriente, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você vai colocar aí, amém. Amém, minhas irmãs. Graça e paz, Mirana, bom dia. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Bem-vinda, Elaine, minha irmã querida. Vocês são bem-vindas aqui. Antes que eu esqueça, deixa eu te dar esse recado que eu esqueci de falar ontem. Lá no nosso grupo, Mulheres Obedientes, se você não tá, o link tá aqui na minha bio. Entra, porque lá no nosso grupo é um grupo muito precioso, né? É um grupo onde a gente ora uma pelas outras, um grupo onde a gente compartilha, né? De pregações, de orações, né? De algo que o Senhor vai nos direcionando. Então esteja lá conosco, né? Todos os recados referente aqui ao nosso devocional, eu coloco lá naquele grupo Mulheres Obedientes. E ontem, enquanto eu orava pela manhã, o Senhor me direcionou a um comando, né? De começar com vocês as leituras e as meditações no livro de Salmos. Quem aqui já está fazendo? Qual que foi o direcionamento? Né? Ontem nós começamos Salmo número 1, hoje eu já deixei lá para você o Salmo número 2, e assim nós vamos percorrer os 150 salmos. Andréia, mas demora muito, é muito longo. Não tenha pressa, você precisa apenas começar, né? Então você vai pegar um caderninho, que eu tenho certeza que você já tem, você vai pegar sua caneta, você vai pegar sua palavra. Andréia, eu não tenho Bíblia. Lá no nosso grupo eu deixo o Salmo do dia. Hoje eu já deixei lá o Salmo 2. Você vai ler e meditar, tá? O que é ler e meditar? Ler, de repente, você vai passar só o olho ali e pronto. Faz um primeiro momento de leitura, depois faz um segundo momento meditando naquele salmo. E depois você vai para o seu caderninho, você pode até colocar aí, meditação no livro de Salmos. E aí você vai colocar ontem, Salmo 1. O que eu aprendi? O que o Senhor falou ao meu coração dessa meditação no Salmo 1? Aí você vai lá, você vai anotar, você vai anotar as partes que o Senhor falou ao seu coração. Às vezes também você vai anotar alguma dúvida, não tem problema, né? Porque a gente não sabe tudo. Anota alguma dúvida. Quem quiser me perguntar, eu estou à vontade, né? Eu estou aqui à disposição. Se eu não souber também, eu vou falar, gente, eu não sei, mas eu vou buscar quem sabe para eu ensinar vocês. Então, assim, é um tempo onde nós vamos ter a oportunidade de aprender, né, nesse livro de Salmos que é riquíssimo, riquíssimo em conhecimentos. André, eu cheguei agora, ainda dá tempo? Nós começamos ontem. Ontem nós meditamos o Salmo número 1 e hoje o Salmo número 2. A Elaine disse que está fazendo e a Gislane também disse que está fazendo. Então venha fazer parte, né, desse grupo, desse movimento de mulheres obedientes que oram, né, que jejuam. Ontem mesmo foi o dia do nosso jejum, até meio-dia ontem nós jejuamos e sexta-feira nós vamos fazer um jejum também, né, todas nós, até às 6 horas da tarde. Então, assim, lá no grupo você vai ser muito privilegiada com informações que vão chegar lá primeiro para depois eu trazer para cá, tá bom? O grupo, a mentoria, né, o grupo terapêutico, primeiro momento eu vou abrir para vocês lá no grupo. Vocês têm a prioridade, né? Não preencheu as vagas lá, aí sim eu vou abrir para o público, mas primeiro eu vou abrir para vocês. O que Deus colocou no meu coração, o que eu tenho me esforçado para obedecer é
cuidar de vocês, né? Entregar para vocês as ferramentas tanto emocionais quanto espirituais para que você vá um pouco além, para que você identifique o que na sua vida precisa ser mudado e comece essa mudança, né, nesses pilares emocional e espiritual. Então, por isso a importância de você estar lá no grupo, né? Mulheres Obedientes, o link tá na bio. Você clica e já vai ser direcionada para lá. E lá a gente aprende, a gente ora um pelas outras, a gente jejua, né? Lá vocês ficam sabendo da oração da madrugada. Inclusive eu vou movimentar, né, para o quanto antes a gente já ter outra oração da madrugada que é muito, muito, muito forte, né, gente? Então, estejam lá, né, que é uma bênção, tá bom? Hoje nós estamos caminhando desde ontem, na verdade, sobre esse título aí. Onde está o seu coração? Aonde está o seu coração? E hoje eu quero trazer algumas características que vão levar você a ter entendimento se o seu coração é um coração endurecido, se o seu coração é um coração que vem desagradando ao Senhor ou se não, né? Então hoje eu vou caminhar sobre características de um coração que desagrada ao Senhor ou características de um coração endurecido. Da forma que você anotar, qualquer uma dessas duas formas está certo. Um coração endurecido ou um coração que desagrada ao Senhor. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua palavra. Eu não vou conseguir ler todos os textos que eu vou citar, mas eu vou citá-los e você vai anotar e depois você vai fazer a leitura, combinado? Então, primeira característica de um coração endurecido, de um coração que desagrada ao Senhor. Lembrando que nós estamos caminhando sobre esse título, aonde está o seu coração? Andréia, eu estou perdida, eu cheguei aqui agora, hoje, como que eu pego essa série? Já tá salvo lá no meu canal do YouTube para você, além de se inscrever, você também deixar seu comentário, compartilhar e fazer parte também, glória a Deus por isso, da nossa comunidade lá no YouTube, que vem crescendo, o Senhor tem dado graça, né? Para crescer a nossa comunidade lá. Então você já se inscreve lá também, às vezes não dá tempo de ouvir aqui, né, de participar aqui, depois você tem a oportunidade, porque fica gravado lá no nosso canal do YouTube. Amém? Então assiste o de ontem e você vai compreender o de hoje e o dessa semana toda, em nome de Jesus. Características de um coração que desagrada ao Senhor, características de um coração endurecido. Ponto número 1. Um coração que desagrada ao Senhor, um coração endurecido, é um coração que não obedece. Eita glória! Como assim, Andréia? Um coração desobediente a tudo que o Senhor nos manda fazer é um coração que não agrada a Deus. É um coração que tem características de um coração fechado, endurecido. Então, minha irmã, meu irmão, se você é um homem ou uma mulher desobediente, você é um homem ou uma mulher que tem características de coração endurecido. E a Bíblia tá assim, de personagens bíblicos, né, com um coração endurecido. Eu vou te citar um que tá lá em 1 Samuel capítulo 15. Anota aí, nós não vamos ler, depois você lê. Eu estou falando para você do rei Saul, o rei de Israel, né? Traz características de um coração endurecido. Por quê, Andréia? Porque em diversos momentos, em diversas ocasiões, o rei Saul desobedeceu a Deus. Desobedeceu. Foi contrário à vontade do Senhor. Fez o que o Senhor falou para ele. Não faça isso, não faça aquilo. Ele fez, ele desobedeceu. E essa desobediência resultou em consequência não somente para ele, mas para todo o reino de Israel. Presta atenção, coloca amor nas minhas palavras. A sua desobediência, aquilo que o Senhor vem pedindo para você, ou fazer ou não fazer, não resulta somente em consequência para você.
A sua desobediência hoje resulta em aspectos de consequências, tanto negativas quanto positivas, para as suas gerações. Que isso, Andréia? Pela obediência ou pela desobediência dos nossos pais, nós estamos aqui onde estamos. Aí você pode se perguntar assim, mas eu sinto que eu não saí do lugar, eu sinto que a minha vida não vai para frente, eu sinto que eu estou estagnada. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Olhe na sua vida, olhe na sua história e vá um pouquinho mais além. Olha no histórico da sua família. O que vocês desobedeceram? Quais foram os princípios, ou qual foi um princípio que o Senhor falou, não faz? E você ou a sua família tem históricos de que foi feito. É forte, né? Esse mapeamento espiritual, nós vamos trabalhar ele no nosso grupo terapêutico, né? Nós vamos buscar através de um mapeamento, né, elaborado, muito organizado, que eu trouxe dos seminários que eu já participei, adaptei aqui para você e eu vou levar para você nessa mentoria presencial. Então nós vamos ter um dia que nós vamos ter a oportunidade de olhar para a história da nossa família, olhar para a nossa história. Nós vamos olhar lá atrás, lá da época do vovô, da vovó, da nossa mãe, até nós, o que nós herdamos deles e que nós estamos repetindo, e que se não for levado aos pés da cruz de Jesus, reconhecida a nossa desobediência, reconhecida a desobediência dos nossos pais, nós vamos criar, presta atenção, um padrão de comportamento. Que lá na frente nós vamos ver os nossos filhos repetindo coisas que a vovó fez, que a bisa fez, que eu fiz e que tá lá desobedecendo, desagradando a vontade do Senhor. Então nesse grupo terapêutico, né, eu estou orando para o Senhor me dar o sinal, o dia, a data para eu começar, né, que o material já está quase tudo pronto. Para eu começar com vocês, nós vamos ter essa oportunidade. Olha que rico isso. André, eu descobri, André, eu sei aonde está o fio da meada, André, eu descobri aonde está o enrosco, né? E agora, calma, nós vamos ter o nosso momento lá também no nosso grupo, onde nós vamos orar e levar os pés da cruz de Jesus, pedir perdão, reconhecer, né, esses erros, esses desacertos, essa desobediência, e nós vamos ter, em nome de Jesus, gente, isso aconteceu comigo, a oportunidade de fazer diferente. Para você, seria importante que os seus filhos fossem além do que você foi? Coloca aí, responde aí nos comentários. Para você, seria importante, você pai, você mãe, vendo os seus filhos serem vitoriosos em muitas áreas em que você foi um perdedor, uma perdedora? Para mim seria importante, né? Eu falo aqui que os meus filhos, eles vão além, eles vão caminhar mais, eles vão florescer mais, eles vão dar mais frutos do que eu dei. Porque eu tomei uma decisão de obedecer, eu tomei uma decisão de pedir perdão, eu tomei uma decisão de fazer diferente. Então, se para você isso é importante, você precisa entender quais são os padrões de desobediência que eu venho desde a época da bisa, desde a época da minha mãe, né? Desde a época dos meus parentes que vem desagradando ao Senhor. Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso, tá? Eu não vou te ensinar nada do que eu não vivenciei. Eu vou te ensinar as coisas que eu vivenciei, que eu passei e que eu venci com as ferramentas certas. Então, o que nós temos que entender nesse primeiro item? Que a desobediência, ela traz resultados não só para minha vida, mas para aqueles que estão ao meu redor, para as minhas futuras gerações, né? E isso nós vimos na história de Saul. A consequência da desobediência dele afetou não somente ele, mas todo o reino de Israel. Todo o reino de Israel. Então, a desobediência, o não obedecer, caracteriza um coração endurecido e, consequentemente, um coração que desagrada
ao Senhor. Depois você lê 1 Samuel capítulo 15 para você entender. Certo? Outro ponto aqui que caracteriza, que aponta para um coração que desagrada ao Senhor, para um coração endurecido. É um coração que é excessivamente crítico. Quem aqui já identificou, não é para olhar para o outro, para o coleguinha, é para olhar para você. Não é para olhar para o filho, não é para olhar para o marido, é para olhar para você. É para ter acesso ao seu coração. Quem aqui já identificou que algum dia já foi ou que ainda é uma pessoa excessivamente crítica? Responde aí nos comentários. Vou falar para o Valentim pegar um remédio para mim. Responde aí. Quem aqui já foi ou ainda é uma pessoa excessivamente crítica? Que critica tudo, que aponta tudo, que fala tudo? Coloca aí. Eu já fui. Olha, eu também já. Uma pessoa excessivamente crítica e uma pessoa que despreza o outro. Eu vou colocar esses dois pontos aqui, porque o exemplo que eu vou te trazer na Bíblia diz respeito a esse ponto também. Crítica e que despreza. Que despreza o quê, Andréia? Que despreza, por exemplo, o esforço do outro. Que despreza, por exemplo, a vitória do outro. Que mais? Que critica, que aponta, que julga. Eu vou trazer como exemplo para você a história de Mical. Quem lembra dessa história? Esposa de Davi. Tá lá em 2 Samuel capítulo 6, anota aí para você ler depois, 2 Samuel capítulo 6, do versículo 16 ao 22. Lá você vai ver a história de Mical, esposa do rei Davi, que quando Davi recuperou a arca que estava perdida, que representava a presença do Senhor, quando aquela mulher viu que Davi se alegrou com o povo, se alegrou com aquela conquista, e quando ela olhou pela janela e viu o marido dançando diante da presença de Deus, diante da presença da população, ela o desprezou. Aqui tem água, filha. Deixa eu tomar um remedinho, gente, minha cabeça está doendo. Obrigada. Leva isso aqui pra mim, assim, Deus. Obrigada. Tá, obrigada. Ela o desprezou no seu coração. Ela o desprezou, ela o criticou. Só que esse desprezo, essa crítica, teve uma consequência para esse coração endurecido. A palavra do Senhor fala que ela não teve filhos. Olha que interessante, pensa comigo. Essa crítica excessiva, esse desprezo, esse coração endurecido trouxe para Mical uma esterilidade. Ela não teve filhos. Olha para mim, coloca amor nas minhas palavras. O que essa característica de ser excessivamente crítica e de ser uma pessoa que despreza as conquistas dos outros, uma pessoa que despreza o zelo, o cuidado do outro, o que essa característica está trazendo ou trouxe de esterilidade para sua vida? No caso de Mical, a palavra fala que ela não teve filhos. Mas o que você tem? Qual parte, qual área da sua vida tem estado estéril? Porque você mantém no seu coração essa característica de crítica, de desprezível, de desprezar o outro. Qual área da sua vida tem estado estéril? Será que não é a área emocional?
Será que é o seu ministério que não tem ficado paralisado, não tem gerado frutos? E a palavra do Senhor é muito clara: a árvore que não der frutos será arrancada, será lançada no fogo. Qual área da sua vida você não está produzindo frutos? Em virtude de um coração excessivamente crítico, em virtude de um coração que despreza. Pensa aí um pouquinho. Será que essa área que você vem olhar e falar do meu Deus, aqui eu não produzo, aqui eu não vejo, eu não dou bons frutos, será que não é consequência dessas críticas excessivas a você, ao outro? Será que não é consequência desse desprezo em relação a você, em relação ao outro? Às vezes, minhas irmãs, olha o que o Espírito Santo colocou aqui ao meu coração. Às vezes a gente não despreza o outro. André, eu não sou uma pessoa que despreza o outro, então isso não é pra mim. Mas às vezes você é uma pessoa que se despreza. Às vezes você é uma pessoa que é incapaz de reconhecer aquilo que você já tem. Você sabe por quê? Porque você fica sempre falando assim, ó, ai, Deus não me dá nada. Ah lá, as coisas acontecem só na vida do outro. E esquece de olhar que Deus te dá todos os dias a oportunidade de viver um novo dia, de respirar, de abrir seus olhos, né? Se você já comeu hoje, de se alimentar, de tomar seu cafezinho. Se você acordou hoje, glória a Deus, se você tá aqui é porque você acordou. Você dormiu numa boa cama, você foi acolhido, né, por um bom edredom, um bom cobertor. A gente que acorda cedinho, hoje a hora que eu acordei eu já vi o tanto que tá friozinho, já tá começando o frio. E se você passou por esses momentos, se você vivenciou o alimento, o abrigo, o zelo, você teve sim de Deus. Mas às vezes a gente é tão crítica conosco mesmo que nós somos incapazes de reconhecer aquilo que nós já temos e ficamos com o olhar voltado sempre para aquilo que nos falta. E aí isso gera esterilidade na nossa vida. Assim como na vida de Mical. Forte, não é, gente? Coloca aí. Não é forte isso? Coloca aí se está fazendo sentido para você. Vamos para outra característica. Engano do pecado. Um coração endurecido, um coração que desagrada ao Senhor, é um coração que está sempre inclinado, que está sempre cedendo ao engano do pecado. Quem lembra da história de Sansão? A história de Sansão, eu sempre gosto de falar para vocês, eu gosto muito dessa história porque você tira muitas lições. Anota aí para vocês lerem depois Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. 3 capítulos que vai te contar a história desse homem que foi separado, que foi escolhido para direcionar aquele povo. Mas por quê? Fez do pecado algo natural, algo corriqueiro. Isso o fez perder, se afastar do seu propósito. Isso fez se tornar escravo do pecado. Tudo que o Senhor falou para ele, não faça, não coma, não se envolva, ele fez tudo ao contrário. Ele foi consumido por esse engano do pecado. Engano do pecado. O que você tem tornado natural aí na sua vida? Juízes do capítulo 13 ao 16. O que é algo que é pecado, que muitas vezes nós sabemos e que nós estamos tornando natural, algo corriqueiro na nossa vida? O que nós estamos permitindo ser enganado? Qual pecado que está na nossa vida, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa boca, que vem tomar do lugar que é de Deus? E que nós estamos, o que tem? Eu venho falado para vocês que o que tem é a porta que abre para o cativeiro.
não tem nada a ver, só um pouquinho. Nada a ver, tá ali, ó, com a porta que abre para o cativeiro. Ele tinha tudo para ser um homem que ficaria marcado na história, não da forma que ficou. Porque o fim de Sansão foi muito trágico. O fim de Sansão foi humilhante. Mas porque ele normalizou, porque ele naturalizou aquilo que é pecado como algo normal, como algo corriqueiro, ele foi tomado pelo espírito de engano e afastou-se do seu propósito. Leia o livro de Juízes, do capítulo 13 ao 16, que você vai ver o que eu estou falando. Que nesta manhã nós possamos ter entendimento de que quando Deus fala não, não é para nos prender, mas é para nos proteger. Que nós possamos nunca ser enganados, nunca sermos ludibriadas e ludibriados pelo pecado. Que nós possamos nos levantar, principalmente nessa geração, e não fazer de conta que o pecado é algo corriqueiro, mas que pecado é pecado. E pecado afasta a mim e a você de Deus. E que o salário do pecado, está na palavra isso, é a morte. É a morte que tem morrido na minha vida. Qual é a consequência daquilo que o Senhor condena e que eu venho naturalizando ou normalizando? Vocês entenderam, gente? Está fazendo sentido aí? O que nós precisamos ter no nosso coração hoje, no nosso entendimento nessa manhã, é que a dureza do coração do homem dói em Deus. A dureza do nosso coração dói em Deus. Deus deseja que todos nós possamos ter uma vida boa, perfeita, agradável. E quando nós não entendemos isso e fechamos o nosso coração, aquilo que Ele deixou para nos proteger, isso dói em Deus. Por último, diante desses tópicos que eu coloquei aqui, um coração que não olha a necessidade do próximo. 1 João, capítulo 3, versículo 17, para você meditar depois. 1 João 3,17. Um coração que não olha a necessidade do próximo. Quando você passa, você vê que alguém está precisando de algo. Quando alguém liga para você, te manda mensagem e fala: minha irmã, meu irmão, ora por mim. Me ajuda a jejuar por uma causa tal. E você faz de conta que você não viu, que você não teve tempo. Você ignora. Quando você vê alguém necessitado, às vezes até de um alimento físico, sua despensa está cheinha, você fecha os olhos e faz: não é comigo. Isso também caracteriza um coração endurecido. Isso também é uma característica de um coração que desagrada a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter um coração voltado também para a necessidade do próximo. Nós precisamos entender que tudo que nós temos vem de Deus. Então, se vem de Deus para a minha vida, eu tenho, olha para mim, coloca amor nas minhas palavras, a obrigação, como ser humano, como uma cristã, de olhar a necessidade do próximo. Tem fome? Dá o que de comer. Você tem? Reparte. Tem sede? Dá o de beber. Tem frio? Cobre. Tá precisando de uma oração? Ora. Tá precisando de um direcionamento? Ouça. Mas não, a gente tem se tornado cada vez mais pessoas endurecidas de coração nesse mundo. Você sabe por quê? Porque quantas vezes você já fez algo para alguém e essa mesma pessoa te apunhalou pelas costas e você fala assim: eu lavo minhas mãos. Cansei de ser enganada pelo outro, cansei de ajudar e só levar a punhalada pelas costas. Já aconteceu muito isso comigo. Mas sabe que o nosso olhar tem que ser direcionado? Que todas as nossas ações em direção ao outro não passam despercebidas ao coração de Deus. Ele vê tudo.
Tudo está sendo computadorizado lá, computado. Tudo está sendo lá, colocado lá na sua conta. Então não faça para agradar o homem, porque você vai se decepcionar. Como assim? Como alguma vez eu já decepcionei alguém já me decepcionou. Mas faça para agradar e ser obediente a Deus, a ter um coração que diante do Senhor é um coração que agrada a Deus e não que agrada aos homens. Vocês entenderam? Fez sentido aí para você? Eu espero que tenha feito. Eu trouxe 4 pontos aqui, 5 pontos, 4 pontos aqui que vão te ajudar a ter um coração que agrada ao Senhor, a não ceder aos desejos, à inclinação de um coração endurecido. Para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos 7, nós vamos ler o versículo 6 e 7. Marcos, capítulo 7, Novo Testamento, do versículo 6 ao 7. Depois eu coloco lá no nosso grupo os tópicos, tá bom? Marcos 7, 6, 7, diz assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, aqui é Jesus falando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada nós abrirmos a nossa boca, nós declararmos coisas positivas, só que nós estarmos com o nosso coração distante do Senhor. Ele vê o nosso coração. E eu espero que o seu seja um coração que obedece. Seja um coração, ao invés de criticar e de desprezar, que acolhe. Seja um coração que esteja blindado do engano do pecado. E seja um coração que olha, que estende a mão, que vai em direção à necessidade do próximo. Minha irmã, meu irmão, é somente assim que nós veremos a Deus. Amém? Eu espero que tenha feito sentido o devocional de hoje. Fiquem todas na paz. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. A gente volta amanhã para mais um devocional. Mulheres obedientes. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.